Fala pessoas, dia 25/7, sexta-feira, mais uma semana terminando, mais uma semana recheada de notícias. O Brasil está aí em estado crítico, porque 2026 é um ano decisivo, então começou já. 2025 é muito movimentado, Donald Trump com seus 6 meses indo para 7 meses, fazendo uma mudança drástica no mundo todo, e o Brasil agora é a vez dele. Ele estava cuidando da China, estava cuidando de outros países, mas o Brasil começou a ser o frontman, começou a ser o país principal para enfrentamento do Donald Trump. Ele está focando suas energias todas aqui no Brasil, né? Falando de Bolsonaro, falando de tarifas, não esqueça também, Libertas Nova voltou, o meu canal Libertas Nova estava aí com uma pausa, mas a gente voltou a postar lá, coloquei esse vídeo, o Brasil irá negociar, a gente se pergunta, mas também explica muita coisa, não só coisas atualizadas, né, que é importante você assistir, que eu não citarei aqui, é bom que você assista esse vídeo, e lá a gente também mostrou o Lula de 1987, o que ele queria fazer com o Brasil daqui 40 anos, tá? E a gente vai entender que 2026 é sim o ano decisivo para o Brasil, tá? Lembra dos 30%? Se acontecer, será o fim do Brasil, como a gente conhece, tá certo? Não esqueça de assistir esse vídeo e também não esqueça do Amazon. Temos aí o link, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos nos atualizar. Porque o que acontece? Moraes, se Bolsonaro burlar restrições de novo, prisão será imediata. Lembra que ele mostrou a tornozeleira? Todo mundo ficou bastante assim preocupado. Porque eles queriam o quê? Que Bolsonaro fosse controlado, mas também sem chamar muita atenção, sem prendê-lo de verdade. Apenas por tornozeleira, que já é uma tremenda limitação, mas não chama tanta atenção internacional. Mas Bolsonaro mostrou a tornozeleira e aí os caras ficaram bem preocupados. Na decisão em que descarta a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, fez questão de enfatizar uma clara advertência. Na próxima vez em que houver o descumprimento de uma das medidas cautelares impostas, será decretada a prisão de Bolsonaro de forma imediata, né? Porque foi uma irregularidade isolada. Repare como até mesmo as próprias regras, né, as próprias diretrizes deles, não é uma coisa com, vamos dizer assim, fixa, ou seja, foi uma coisa isolada, então dessa vez não será. Porque ele sabe também que se prender, existe um grande receio, né, do que? Do capital político e da revolta, e até mesmo da questão internacional de colocar Bolsonaro na prisão. Então o que eles fazem? Eles ficam cercando. Na verdade, essa tornozeleira só existiu porque realmente o peso das palavras de Donald Trump fizeram eles fazer, né, essa situação tão vexatória, tão ridícula, que momento em que Bolsonaro chora após Moraes descartar a prisão. Lembrando, né, a Globo News, né, os jornais mostram que ele, como se ele estivesse chorando na frente do Moraes, mas isso foi na igreja, no momento que a Michelle estava falando, Bolsonaro vai à igreja, chora e Michelle discursa sobre dias difíceis para o marido. E lembre-se, né, Bolsonaro conversou mais uma vez com Temer, fez brincadeiras com o Moraes, né? Meio que até que pediu desculpas, mas nada disso adiantou. Por quê? Os caras não estão nem aí. Existe um plano, eles vão continuar da mesma forma, e se existir mais pressão dos americanos, eles vão continuar pressionando aqui as personalidades do Brasil que têm ligação com a direita americana. Moraes, em momento algum Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas. É tudo muito confuso. Bolsonaro, após parecer de Moraes, não está claro o que possam não falar. E não, repare que a gente vai ver aqui que não só o Bolsonaro ficou confuso, a própria mídia. À espera de Moraes, Bolsonaro decide evitar congresso e se reúne com aliados na sede do PL, não posso falar. Isso foi antes da tornozeleira, né? Então ele simplesmente chegou um momento que ele falou, eu não sei o que fazer, né? E quando ele saiu aí dessas decisões, os jornalistas vieram e falaram, olha, eu posso até falar uma coisa ou outra, mas não posso, eu não sei. Se eu começar a falar com vocês, é uma entrevista, pronto. Né? Não ficou claro, né? E não para por aí. Pintou um clima. Lembra que ele chegou no podcast e se expressou extremamente mal. Bolsonaro é condenado a pagar 150 mil, tá? Então eles vão drenando dinheiro. Então a gente viu aí bloquear as contas do Eduardo, a da mulher. Agora do Bolsonaro já vai tirando dinheiro. E alguma coisa interessante aconteceu. O erro de português de Moraes ao advertir Bolsonaro. A mídia mostrando bastante falhas na escrita aí do Moraes, né? Justiça é cega, mas não é tola, né? Uma conjunção adversativa foi substituída por um advérbio de intensidade, pronome adjetivo, mais, ou seja, ele trocou. O que realmente, vamos dizer assim, pelo menos significa que não usou o ChatGPT, né? Então, de se espantar, né? Moraes corrige o erro de português em decisão sobre o Jair Bolsonaro. Mas a mídia não parou por aí. Acharam mais. Despacho, né, de Moraes contra Bolsonaro contém série de erros de português. Série de erros.
E isso vai começando, vamos dizer, a mídia não está com receio, eles estão mostrando as falhas e estão julgando Moraes, como a gente vai ver em algumas outras aí, vamos dizer, notícias de jornais que a gente nunca iria ver falar mal do Moraes ou questioná-lo. As coisas estão bem diferentes. Coisas estão acontecendo nos Estados Unidos e, como sempre falo, um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, com o poder que ele tem, com certeza vai conseguir mudar as coisas internamente aqui. Aqui no Brasil, né? Os deputados aqui não conseguem fazer nada. Bolsonaro será preso caso Eduardo poste falas do pai na rede, né? Diz o Moraes. Então tá deixando claro algumas diretrizes. Eduardo não pode. Até porque o Eduardo, por estar nos Estados Unidos, ele tem uma certa liberdade, já começa, vamos dizer assim, a um enfrentamento maior, né? Já que ele não pode ser preso. E olha só a Globo News, como eu tinha dito, não há um debate, todo mundo apoia qualquer coisa que o Alexandre de Moraes faça, critica Merval. Ou seja, ele fala assim, não, Moraes é do bem, então você não pode questionar. E aí como é que fica? A gente tem que ter uma liberdade, uma coisa que aparentemente não existiria. Moraes e Bolsonaro estão ambos errados, isso reflete grave problema do Brasil, diz Transparência Internacional, BBC News Brasil. Eles já começam a questionar o Moraes, que era inquestionável, uma coisa bem diferente. Até mesmo pessoas como o Joel Pinheiro de esquerda fala, qual é o sentido de proibir Bolsonaro de usar as redes sociais? Critica a justiça não é crime, né? E falando da questão das entrevistas, porque a mídia começou a reparar que, por exemplo, eles vão tentar conversar com o Bolsonaro e pode ser aí que eles vão ser responsabilizados, mas isso é uma coisa que já estavam aí correndo para tentar fazer, né? E olha só, vamos dizer assim, os comentários para o Joel: desqualificar as instituições democráticas é crime, sim senhor, mais de 3.000 curtidas, não entendeu? Alguém, por favor, desenha para o rapaz, né? Seria Joel um clone global de Caio Coppola? Já começa a jogar o cara para a direita porque ele está questionando coisas que simplesmente atrapalham o trabalho, né? Vão atrapalhar o trabalho dele. A Embaixada dos Estados Unidos chama Moraes de coração pulsante da perseguição contra Bolsonaro. E a Embaixada dos Estados Unidos não para de atacar. As personalidades serão, vamos dizer assim, vão tentar amedrontar todos para conseguir reverter o que foi feito aqui no Brasil. E vamos dizer, um trabalho muito difícil, porque a esquerda aqui simplesmente conseguiu se aparelhar de uma forma e se unir de uma forma absurda. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. A entidade pede à Justiça dos Estados Unidos sanções contra Moraes e ministro do STF em ação da Trump Media. Não para, todo dia. Trump Media e Rumble pedem à Justiça dos Estados Unidos sanções contra Moraes e outros ministros do STF, né, da questão da Lei Magnitsky. Mas como eu sempre falo, tudo que é internacional, geopolítica, envolve grandes países, nesse caso os Estados Unidos, é uma peça por vez, bem cautelosamente moldada e colocada. E a gente vai ver a CIA aqui também, coisa que eu sempre repito para vocês em relação a como a CIA está diferente, tá? E a esquerda percebeu. Subsecretário de Trump diz que Moraes censura Bolsonaro e que Estados Unidos estão prestando atenção. Subsecretário, secretário, Marco Rubio, todos estão falando. Senadores. Então o Brasil, ele é a bola da vez. Então a gente teve China, teve Rússia e o Brasil, mais exatamente Lula, foi colocado numa posição de enfrentamento. E a gente vai falar até de truco aqui, né? Trump ignora o Brasil e até hoje não nomeou embaixador no país. Por que ele faz isso? Porque ele é maldoso? Porque ele é muito malvado? Não, porque ele sabe o que é o Brasil. Ele sabe o que o Brasil está fazendo. Ele sabe o que o Lula está fazendo, o que a esquerda está fazendo, o que o BRICS está fazendo. Ele não precisa ficar conversando bastante. Ele não precisa ficar conversando muito. Ele só precisa saber qual que é a direção que o Brasil está tomando. Ele está tentando fazer o Brasil mudar essa direção. Simples assim. A sanção que Trump estuda aplicar à Mota e ao Alcolumbre. Lembra que a gente citou uma lista? E na lista não tinha só ministros? Tudo bem que a lista era de um perfil não oficial. Então a gente não poderia ter 100% de certeza. Mas sim, Mota e Alcolumbre entram no radar de Trump para possíveis sanções. Por que os dois? Porque eles simplesmente se colocaram do lado do Alckmin contra os Estados Unidos. Então todos que falarem assim, nossa, os Estados Unidos está muito errado, beleza, eles vão pegar o caderninho e anotar o nome, simples assim, né? Trump dará novo presentão a Lula se sancionar Mota e Alcolumbre. Claro que a mídia vai falar assim, o Lula está se beneficiando disso tudo. E aí que eu quero deixar um recado importantíssimo para vocês em relação a esse tipo de posicionamento, tá? Porque o que acontece? Isso é uma narrativa espalhada pelo mundo.
Porque tudo que o Trump faz é errado e está muito incorreto. Por exemplo, quer um exemplo muito claro? Lembra da China? As tarifas do Trump contra a China não terão efeito nenhum. O que aconteceu? A China foi lá e negociou, certo? Uma vitória do Trump. Esquece, todas as vitórias do Trump serão completamente apagadas. E aqui no Brasil, eles vão fazer isso aí também. Sempre qualquer movimento do Trump será, vamos dizer, o Lula vitorioso. E por isso que começam narrativas completamente estapafúrdias. Pela primeira vez conseguimos dialogar com parte do eleitor de Bolsonaro, diz novo presidente do PT. Então, eles estão aí falando que existem bolsonaristas, né? Que pessoas que votam em Bolsonaro que estão concordando com o PT. E não é mentira, tem. Infelizmente tem. Vocês vão ver diversas personalidades de direita que vão questionar e atacar Donald Trump, sendo que está no Brasil e a única oportunidade do Brasil reverter o domínio completo da esquerda seria Donald Trump. E acontece, por quê? Falta de conhecimento, falta de um estudo aprofundado, saber o que é o comunismo de verdade. Vão dizer que tudo é um grande fantasma e que Donald Trump está completamente errado, sendo que o que o Trump faz, infelizmente, para as pessoas entenderem que não é uma personalidade apenas, o cara senta lá e fala, eu vou decidir e ponto final. É os Estados Unidos que está decidindo tudo isso. É muito além de Donald Trump, tá? Mas isso aí é uma conversa para depois, mas lembre-se, cuidado para não dar razão para a esquerda, tá? Cuidado para não ter um som uníssono com a esquerda, ainda mais com o PT, se você é de direita. Agora, se você é de esquerda, pode ficar tranquilo, né? Os caras estão sorrindo bastante, porque o povo brasileiro ainda não está, vamos dizer, muito ciente de como agir. Mas uma coisa eu digo para você com um prognóstico bem rápido, no começo a narrativa cabe muito bem, mas quando começar realmente as coisas apertarem, o brasileiro vai esquecer a narrativa e vai começar a sentir no estômago os grandes problemas do Brasil. E aí não vai ter narrativa que segure. A reação de Mota sobre risco de ser sancionado por Trump, né? Mota já se prepara e fala que a decisão soberana do governo americano, né? Que deve ser respeitada para evitar novos atritos. Então os caras sabem que não dá para brigar muito. Então tem que ficar bem tranquilo. Muitos ministros, inclusive, não citaram nada em relação a isso. Porque eles sabem, qualquer palavra, qualquer movimento será anotado. Assim está vendo, todos estão vendo. E eles têm que agir de uma forma também cautelosa. São pessoas espertas para todos os lados, tá? Não pense assim que existem bobinhos quando se fala nessa grande escala de poder, tá? Eles não chegaram onde estão porque eles são bobinhos. São pessoas muito treinadas e estudadas, tá? A cúpula do Congresso e Centrão travam pacote anti-STF e ampliam derrota de bolsonaristas, tá? E aí o Centrão trava porque ele realmente está, vamos dizer, a esquerda brasileira. Esse é o que eu quero dizer para você. A política brasileira, ela é de uma esquerda absurda, tá? Então o Brasil ele vai começar a se blindar, mas vamos ver até quando eles vão resistir com a sua couraça, né? As tiros de ponto .50 das armas americanas, né? Desses ataques diversos de sanções, que ainda nem começaram nas questões, vamos dizer, da lei Magnitsky. As sanções, tudo bem que as sanções são muito, vamos dizer, impactantes e movem as coisas, só que ainda tem muita coisa a desenrolar. Partidos de esquerda manifestam irrestrita solidariedade ao STF, né? Não só de esquerda, como mostrou ali o Centrão. Brasil vai ao OMC e reclama de tarifas arbitrárias de Donald Trump. E aí vai ter OMC, vai ter OMS, vai ter um monte de ó. Só que delegação dos Estados Unidos toma nota. Lembra que eu falei, ó? Adotou, né? Tomou nota da crítica do Brasil ao tarifaço da OMC. Mas lembre-se, tanto a OMC, a OMS, o que for, qualquer O que aparecer, os Estados Unidos enfrentou todos, bateu de frente com a OTAN, bateu de frente com a OMS e vai bater de frente facilmente com a OMC. Porque todos esses órgãos, né? Eles têm um pensamento bem distante desse novo fluxo de ideias americano que é muito próximo dos anos 80. Estão tentando reaver isso aí, tá? Vamos ver se eles vão conseguir, porque infelizmente as novas gerações estão muito perdidas. O Brasil leva taxas de Trump à reunião da OMC e ganha apoio de 40 países. Tem que ver que países são esses, mas logicamente muitos países se sentiram ameaçados, né, dos Estados Unidos colocar tarifas. Então eles vão até se reunir. Mas lembre-se, o que a OMC pode fazer contra os Estados Unidos? Lembrando, quem tem dinheiro tem poder.
tá? E o Trump aí está assinando uma ordem executiva para forçar as pessoas a saírem das ruas, tá? Então o que ele vai fazer? O presidente Trump vai assinar uma ordem executiva na quinta-feira, apelando aos estados, né, e cidades para remover indivíduos vagabundos das ruas e reconfortar pessoas sem abrigo, viciados em drogas e aqueles que sofrem de problemas mentais no centro de tratamento. Então ele vê a pessoa, se ela tem dificuldades, tem realmente problemas, né? Então eles vão lá e vão tentar centros de tratamento. Mas aqueles que se mostram realmente vagabundos serão simplesmente tirados das ruas e colocar a ordem. Mais ou menos o que acontecia com o Brasil no regime militar, né? Então você vê o quanto de coragem Donald Trump está fazendo. Coisas parecidas são tentadas repetidamente no Brasil, mas sempre a esquerda aparece falando, olha que absurdo, né? Como eles mostram, defendendo sempre moradores de rua, até usuários de drogas, essa liberdade, né? CIA pode estar por trás de ações bolsonaristas e dos Estados Unidos contra o Brasil, suspeita a ABIN, né? Aí fala de Eduardo Bolsonaro, estão muito preocupados. Sim, o Eduardo Bolsonaro, ele tem aí uma posição de colocar fogo, né, nas coisas, e por estar nos Estados Unidos, ele vai meio que coordenando certas posições que, sinceramente, depois a gente conversa em vídeos exclusivos se são certas ou não, que até mesmo o pai discorda. Mas o que eu quero dizer aqui é como a esquerda, como esse portal, se eu não me engano da revista Fórum, está aí simplesmente notando que a CIA já está de olho no Brasil, e isso a gente repetiu diversas vezes aqui, tá? Encarregado da Embaixada dos Estados Unidos diz que o país tem interesse em minerais críticos do Brasil, né? Então o Donald Trump, os Estados Unidos, ele não vai ficar mentindo. Ele vai falar, sim, temos interesse, vamos negociar. Claro que o Lula diz que ninguém põe a mão nos minerais ricos do Brasil, diz Lula em recado a Trump. Só que a gente tem que lembrar que a China coloca a mão tranquilamente, né? Mas os Estados Unidos não pode. E os Estados Unidos sabem muito bem para que direção o Brasil está tomando. E por isso que existe tanta, vamos dizer, armas apontadas para o Brasil, tá? Lula diz que se Trump estiver trucando, está pronto para pedir 6, né? Para quem não sabe, você pede truco, 6, 9, 12. Então ele pedirá 6. Provavelmente o Trump pedirá 9. Ele vai com certeza escalar para 12. Mas lembre-se que no truco, quem ganha é quem tem o zap na mão. Quem será que tem o zap na mão? Pois é, essa grande questão, tá? Lula diz que Brasil é o dono do próprio nariz e que Trump não quer conversar. Aí começa vários assuntos que não quer conversar, que eles não estão aparecendo, né? O que acontece? Acordos de avanço no mundo e Brasil se isola há 8 dias do tarifaço dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Conversamos ontem, né? Mais ou menos aí, esses assuntos no Libertas Nova, como eu falei no início do vídeo, não perca. Porque realmente, o Brasil, Lula fala, não, ninguém está conversando, né? E tá todo corajoso, tá começando a falar do Bolsonaro, fugiu como rato, que pague pelas coisas que fez, e tá falando muito mais grosso, né? Mas eles até falam que eles não querem conversar, mas como o Lula trata o Trump. E a gente vai falar do Alckmin mais uma vez aqui. Sabe o que é engraçado? Venezuela ignora acordo comercial e impõe tarifas de 77% sobre os produtos brasileiros. Aí você vai falar assim, mas isso aí não tá estranho? Estranho o quê? Se o Maduro e a Venezuela têm dívidas bilionárias com o Brasil e nem pensam em pagar. Deixa os caras, pô. Eles não pagam nada, ainda tarifam tudo isso. Por quê? Porque todo dinheiro, né, de blocos vermelhos tem sempre um destino muito exato. Outra coisa que eu quero conversar muito sério com vocês, tarifaço derruba preços da carne, café e laranja no atacado no Brasil. Por que acontece? Aí muita gente começou a questionar. Então, realmente funcionou? O Brasil vai começar a ter coisas mais baratas? E aí o Lula vai ter poder? É muito engraçado, né? Porque esses preços, né? A carne, café e laranja está sendo aí o que é sobressalente. Ou seja, eles não vão perder 100%. O que eles fazem? Eles iam mandar para os Estados Unidos, pegaram e mandaram para um preço menor, né? Com a qualidade já um pouquinho passada, provavelmente, para aí o comércio brasileiro. O comércio brasileiro vai ficar muito feliz. Só que lembre-se, né? Todo esse engajamento, ele se pagava porque era exportado para os Estados Unidos. Aqui no Brasil não vai valer a pena. O que vai acontecer daqui a pouco? Muito provavelmente todas essas carnes, cafés e laranjas não serão fabricados da mesma forma. Vai cair aí a produção e logicamente o preço vai voltar a subir, tá? Existe gente acreditando que Lula vai conseguir manter a economia bem com sanções internacionais. É muitíssimo engraçado. Estados Unidos mantém silêncio em negociação e o governo brasileiro teme implementação de tarifas em agosto, tá? Então, Estados Unidos está quietinho. Simplesmente como eu falei pra vocês, ele sabe muito bem o que tá acontecendo com o Brasil e com o BRICS. Ele não quer muito negociar, ele quer realmente pressionar, tá? Exportação de carne brasileira para os Estados Unidos desaba 80% em 3 meses. Peraí, 3 meses? Mas não era um problema de tarifas, né? Já que
começou esse papo todo, mas abril, julho deste ano, antes mesmo de entrar em vigor a nova rodada do tarifaço, já estava caindo. O que acontece? Alguma coisa já estava acontecendo de muito ruim. E por isso que eu digo, o Lula não para de atacar. Até a neta dele apareceu, falamos no Libertas Nova, ele entra na ofensiva contra Donald Trump e Jair Bolsonaro, inclusive comete umas gafes, e o Metrópolis, os jornais já não pensam duas vezes em dizer. Neta de Lula comete gafe ao fazer vídeo contra Trump e Bolsonaro. Né? Ela afirmou que o Brasil teria sido escravizado, explorado e mantido de joelhos pelos Estados Unidos por 500 anos. Uma gafe, já que o país só declarou independência do Império Britânico em 1776. Pois é, o que eu digo, né? Eles querem simplesmente bater de frente com Donald Trump, né? Para 43% da população, o governo Lula vai piorar nos próximos meses. Tem gente ainda muito confiante, mas é claro o que vai acontecer. É porque eu digo, às vezes sai uma notícia, olha só, tá barateando uma coisa ou outra. Eu vou no mercado e tem coisas com preço de 70 a 80, quase 100% mais caro do que era. Contrariando a promessa eleitoral, o governo Lula mantém travas para acesso a informações. Ele dizia que ficaria tudo claro, atacando o Bolsonaro, dizendo, olha só como ele põe um monte de segredo. Se ele puder, ele põe 1000 anos de segredo. Na verdade, não precisa falar nada. A transparência é quase zero. E, mais uma vez, ele não quer conversar. Se quiserem negociar, nós vamos negociar. Nós não, né? O Alckmin, né? Porque o Alckmin conversa. Haddad, família Bolsonaro precisa sair do caminho para o Brasil negociar tarifas com os Estados Unidos. Como se vamos dizer, o Eduardo Bolsonaro, ele tem o poder o suficiente de dizer o que fazer ou não os Estados Unidos, tá? Tem gente que acredita nisso aí, né? Tem gente que ficou até chateado comigo, falei que as coisas não funcionam com personalidades, e sim com blocos, né? Uma leitura, uma análise mais profunda e ampla, né? Mas enfim, se o Haddad tá falando, provavelmente as pessoas também vão acreditar, né? 10 mil empresas do Brasil podem ser afetadas pelo tarifaço, diz Haddad. E é claro que, como ele sempre faz, vai colocar a culpa no Bolsonaro, mas eles poderiam negociar. Tem um cara que está tentando negociar. Brasil e Estados Unidos negociam alternativas para evitar tarifaço de Trump, diz Alckmin, tá? O Alckmin conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos sobre tarifaço. Foi boa a conversa. Lembre-se como é engraçado, né? Os caras são tão vermelhos que eles não admitem, né? Vamos dizer assim, um abaixar de cabeças. Falar o inglês, eles colocam o Alckmin para fazer essa função. É muito engraçado. E olha só como tem especialistas e até Nobel da Economia falando besteiras. Melhor alternativa ao Brasil é retaliar tarifas de Trump. Tipo assim, o cara chega e fala, as chances de realmente fazer Trump recuar são muito maiores se você mostrar que tem coragem e está preparado para reagir. Ou seja, né? Você vai lá, bate de frente, mesmo você falando com uma nação com 30 trilhões de PIB, sei lá quantos, é muito dinheiro, né? Você tem muita coisa a negociar aí, se você tiver moeda de troca. A China tentou bater de frente, não conseguiu, e o cara tá mandando o Brasil bater de frente. Se a China não conseguiu, né, que tem aí 15 trilhões de PIB, você vai com o Brasil com 2, 3 trilhões, é simplesmente inacreditável. Mas os caras falam isso aí e o Brasil talvez queira enfrentar. Lembre-se, no mundo, a maioria dos especialistas aparentemente tem um lado, e o lado é sempre de muito desgosto, é muita tristeza o lado deles. Tarifas são um atalho perigoso para a guerra, diz Brasil na OMC. Então, a tarifas são um atalho perigoso para o conflito, diz o Brasil na OMC. A OMC vai fazer alguma coisa? Eu acredito que não. E olha só, em pressão ao governo Lula, a MST ocupa a sede do INCRA em Brasília. MST aí fazendo uma pressão, né, contra o governo Lula, sempre aquela coisa, como se realmente fizessem. Lembra aquele meme do menininho com a bota na cabeça? Aí dá um zoom out, você vê aí o menino que a bota tá no braço dele, é mais ou menos isso aí, tá dando risada. O MST, ele pressiona justamente o que o presidente realmente quer. Sempre estiveram do mesmo lado, não se engane. Temer pede diálogo para superar a crise com os Estados Unidos em momentos sombrios, em momentos sombrios sejamos sóbrios, né? Sombrio, né? Vamos dizer, Castlevania, né? Drácula. Mas o que eu digo, ele fez um vídeo todo aí, preocupado, sempre com aquela coisa, né? Lembra? Conversou com o Bolsonaro, falou da carta, o Bolsonaro ficou fulo com ele porque simplesmente não obedeceu. Conversou de novo, mandou fazer brincadeira de pedir desculpa lá no interrogatório, não deu nada também, deu problema. E agora ele aparece fazendo mais um vídeo todo assim preocupado.
logicamente contra os Estados Unidos, e Eduardo Bolsonaro responde a Temer: sem anistia não haverá diálogo, porque o Eduardo Bolsonaro, como está nos Estados Unidos, ele está atirando para todos os lados. Eduardo Bolsonaro rompe trégua e volta a criticar Tarcísio, né? Porque Tarcísio já viu, né, muitas vezes ele do lado de gente do MBL. Em suas redes, Eduardo questionou por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos, como a Ala dos Santos, e realmente está atirando aí para todos os lados, inclusive para senadores. Por quê? Porque os senadores querem ir para os Estados Unidos. Aliados de Bolsonaro querem evitar que senadores, né, brasileiros sejam recebidos nos Estados Unidos. Porque os caras querem ir lá falar com o Trump: olha, nós não aceitamos. Outra coisa, OMC, os caras vão tentar todas as formas e todas as armas, tá? Eles não têm muito a perder. Mas lembre-se, os Estados Unidos quer. Ele simplesmente vai pedir, vai querer, vai falar e vai deixar como tá. E vai deixar as sanções. Não adianta conversar. Pode até receber, mas simplesmente eles têm uma missão a cumprir, tá? Jacques Wagner defende diálogo com os Estados Unidos. Não nos interessa a briga numa amizade de 206 anos, como falamos isso no Libertas Nova. Não quer uma briga, mas fala de truco. Fala de Trump preso no Brasil, né? Senadores vão aos Estados Unidos contra a tarifa de Trump, defender nossos empregos, somos parceiros ideais, mas é tudo muito diferente do que o PT demonstra, né? Falando em PT, PT lança nova campanha com IA para defender a taxação de super ricos. Então a gente vê aí, mais uma vez, taxa o que mais é falado, né? Ministro exibe em boné com a frase Make Brasil Lula Again, né? Durante discurso de petista. Não fez nem muito sentido a frase. E PT quita a dívida de 2,3 milhões com o marqueteiro de Dilma preso na Operação Lava Jato. Viu? Eles cumprem as suas promessas, né? Só que é sempre com gente que tem problema na justiça. Ministro de Lula também se mete e defende o Cazé TV após boicote de bolsonarista. O que aconteceu? Cazé TV, né? Futebol é um negócio complicado, é o ponto fraco do brasileiro, né? Muitos são simplesmente assim, não conseguem viver sem. E por isso utilizam isso aí politicamente. O programa do Cazé TV foi aí, vamos dizer, chamaram Adnet. E o Adnet começou a tirar sarro de toda a situação do Bolsonaro. E claro, gerou revolta, né? Programas deveriam ser, tipo, falar de futebol, mas claro que vão além para tentar moldar a opinião pública. Às vezes não dá muito certo. Boulos propõe imposto que mira Google, X e Meta, Pix das Big Techs. Lembre-se, né? O PSOL aí e próximos ao governo sempre vão lá e vão propor imposto. E o povo brasileiro, impressionantemente, inerte. Deixa ver imposto para todos os lados aparecendo e nada a fazer. E a de Elon Musk aponta que o governo Lula supera o de Bolsonaro. Já tá assim, Elon Musk. Descolou do Trump e já tá fazendo o Grok falar besteiras, né? Incoerente, né? Até mesmo aquela IA, ele pôs uma IA, né? De uma menina toda falando sensualmente aí, sendo que ele falava, não, temos que fazer mais filhos, e coloca um negócio que simplesmente vai contra o que ele acredita. Elon Musk está contraditório, está simplesmente perdido, mas o Donald Trump está sendo bonzinho com ele. A gente vai falar mais sobre isso. Suspeita de fraude, presidente do PT, né, é reeleito com 100% de votos em 5 cidades. Então tá lá, do Amazonas, reeleito com 100%, porque o cara deve ser muito bom. O cara deve ser incrível. Será mesmo? Muito simples, né? 70% das cidades mais violentas do Brasil estão em estado sob a gestão do PT. Então, violência, simplesmente, estão aí próximos à esquerda. Mas isso tudo, né? Também no brasileiro parece não ligar. Cai o número de novos CACs no Brasil, tá? Entre 2022 e 2024 caiu 79% o número de registros de CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Um número muito, né, inferior, porque dificultaram tudo. E o que acontece? O povo vai sendo desarmado aos poucos. A gente já ouviu essa história antes. Receita, arrecadação bate recorde e atinge 1,4 trilhão no primeiro semestre. A arrecadação aí estourando. Por quê? Imposto para todo lado. Quantas vezes falamos aqui, seguidamente, vídeos diariamente, quando a gente fazia todos os dias, imposto diariamente. Não existe uma semana que não tenha uma ideia, um falatório sobre taxas e impostos. Falando algo, né, de imposto, mas nesse caso a Argentina voando e é um cara que é completamente contra, em evento de direita, Milei chama sua vice de burra e promete vitória em outubro. Falou de burra traidora. Esse cara, simplesmente eu duvidava que ele era tão doido, mas sim, ele é desse tipo. O Bolsonaro teve uns problemas, né,
com o Mourão, ficava quieto, nunca falou nada. Esse aqui simplesmente solta o verbo mesmo. Brasil oficializa apoio à ação que acusa Israel, né, de problemas em Gaza. Cuidado com as palavras, enfim. Eu só queria mostrar que o Brasil tá mostrando aí suas garras contra Israel, justamente para ter aí um embate contra os Estados Unidos. Já o Japão, em primeiro lugar, como um partido de extrema direita ganha destaque no país, como sempre direita tem que ser extrema, não existe uma direita normal, é porque eles estão falando no Japão que simplesmente imigrantes estão tomando espaço, estão querendo dominar o Japão e não vai sobrar empregos para os japoneses. Então os caras estão preocupados e começa esse falatório tomar até corpo com os jovens do Japão. A aprovação de Trump cai e chega ao ponto mais baixo do mandato. Logicamente, né, como eu sempre falo, o cara chegou para uma missão das mais difíceis que você possa imaginar. Nós temos um mundo, simplesmente, mundo, não é só o Brasil. O Brasil nem se fala, um mundo dominado pela esquerda. Os Estados Unidos têm uma função, vamos dizer, uma missão difícil de enfrentar o BRICS. E vai enfrentar muita coisa. Logicamente vão dizer que ele está errando em tudo, mesmo você vendo coisas positivas em relação ao que ele faz. E isso afeta até o dólar, e por isso você vê que o dólar não está tão alto aqui no Brasil, porque esses bold moves, esses movimentos de coragem que ele toma, é uma coisa que nem o mercado vai entender. Vai explicar que é todo um plano do BRICS, dos blocos. Até o pessoal entender isso precisa de muito estudo e muitos anos acompanhando, né, canais que conversam sobre isso, como você está fazendo agora. O governo Trump anuncia uma força-tarefa para investigar Barack Obama. A gente falou sobre isso aqui. No documento ele aponta que Obama usou o setor da inteligência para promover a narrativa que a Rússia interferiu na eleição de 2016. Então eles já começam a fazer todo essa busca aí dessas informações que Donald Trump sofreu muito em relação a isso. Porque desde sempre falam que ele é muito próximo à Rússia. E a gente vê que hoje ele está batendo cabeça com a Rússia. Sim, ele negocia. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo claro para vocês. É impossível você ser Russete, sendo que a Rússia é a dona do BRICS e você tem o BRICS como a principal arma contra a economia americana. Simples assim, né? E por isso ele tá fazendo essa movimentação que, lembrando, tá? Ele apertou a mão do Obama, né? Conversou bastante. Muita gente falou, nossa, ele tá muito próximo do Obama. Donald Trump foi... É que ainda tem muita coisa para correr para eu poder falar isso. Mas é impressionante as coisas que ele vem fazendo que muita gente nem imaginava. O cara tá com movimentos assim, que coisa de filme de Missão Impossível. Após desentendimentos, Trump manda recado para Musk que continue assim, lembre-se. O Donald Trump, como eu tô falando, ele é um cara que tá diferenciado, né? Ele não vai bater de frente. Olha, os Estados Unidos precisa de empresas boas, precisa de gente como você, né? Então, por favor, não fique nervoso, faça o seu trabalho, ganhe o seu dinheiro, né? Mas lembre-se, ele está negociando, ele está jogando muito bem. Flávio Bolsonaro protocola pedido de impeachment de Moraes, tá? Então a gente vê que Moraes precisa de internação compulsória, diz Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Flávio Bolsonaro falou que a anistia tem que ser até mesmo para o Moraes, tá? Mas ele só quer que ele saia da direção do front aí. Lembrando de todos aqueles problemas, General Mário Fernandes admite ser autor de plano para, né, Lula e Moraes, olha só. Então você percebe que o negócio era sério mesmo, né? Olha o olhar aí do Mário Fernandes, ele falou que o vídeo mostra, né, ele falando que tinha na cabeça a ideia e resolveu digitalizar. Tá? Simples assim. Ele falou que não mandou pra ninguém. Exército retira poderes de Kids Pretos e dissolve a autonomia de grupo ligado ao golpe. E é o Exército sempre fazendo as suas movimentações. 01 de Bolsonaro. Réu diz que posts com teor golpista era marketing, ideia para ganhar seguidores eleitores. Sim, muitos, né, usavam todo esse negócio de tic-tac para ganhar seguidores. E era uma coisa louca. A direita brasileira, boa parte da direita brasileira, é sempre aquela coisa. Porque vai acontecer amanhã, ministro vai ser preso amanhã, um monte de coisa vai acontecer amanhã, em 72 horas, não sei o quê. E a gente sempre falava, né? Olha, não é bem assim que vai acontecer. Eu falava, o pessoal, não, porque não sobe a rampa. Ele sobe a rampa, subiu a rampa, a gente falou que ia subir a rampa, né? Lembre-se, como também joga real aqui pra vocês. O Brasil, ele tá numa situação complicada. Eu poderia chegar pra você e falar o meu prognóstico de anos atrás, vai ser 100% Estados Unidos conseguindo o que quer. Dessa vez, a coisa não é bem assim. Existe chance sim, né? Ainda mais pela postura dos ministros do Brasil, simplesmente ver aí o seu fim, tá? Então,
é uma situação preocupante. Ainda assim, a maior chance é que os Estados Unidos consiga o que quer pela sua força. Porém, existem N possibilidades. Você tem aí uma queda do Trump, um plano não dando certo, uma desistência dos Estados Unidos em relação ao Brasil, muita coisa séria, tá? Vamos acompanhando. E Marcos Duval descumpre decisão do STF e sai do país. Não poderia, estamos de olho nele, ele simplesmente foi embora, muita gente indo embora, porque o Brasil está complicado, né? Pessoal, mais um vídeo aqui com vocês. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o Hulk Hogan, né? Ele que faleceu, que simplesmente foi um dos maiores patriotas americanos. Ele que era das lutas, luta livre, telecat que passava aqui no Brasil. E ele é um cara que ajudou bastante o Trump nessa reta final, né? Acabou falecendo e ele sempre foi um cara bastante injustiçado, cheio de problemas, de armadilhas contra ele, por ele se mostrar extremamente conservador, cristão e um cara patriota como nunca antes visto, e vou mostrar no Lolo Talk amanhã, que estou reativando meus canais e vou mostrar para vocês. Uma perda extremamente lamentável e espero que ele descanse em paz. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Não esqueça de ajudar o canal como você puder. A forma mais fácil é o link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Não custa nada e vocês poderiam simplesmente manter esse canal vivo. E lembre-se, estamos aqui praticamente todos os dias. Agora eu vou, melhor de saúde, consigo focar em todos os canais. Tenho 4 canais atualmente e a gente vai tentar manter todos eles. É difícil, mas vamos manter aí a esperança que tudo dê certo, tá? Não queremos o mal, porque se o mal vencer, é muito pior do que você imagina, né? É coisa nível arrebatamento, né? Lembre-se, mantenha a fé. Muito obrigado. A gente se fala, até mais.